Olá, gente, de volta para mais um bloquinho aqui na nossa aula de técnicas de conciliação. A gente vai aqui continuar o nosso bloco anterior e aí vamos agora já tratar um pouco mais agora sobre a situação da própria conciliação em juízo, tá? Então a gente vai agora começar a falar sobre esse aspecto relacionado à conciliação em juízo e como é que tudo isso vai ser assim utilizado. Bom, como nós conversamos aqui anteriormente e fazendo o link, né? Nós falamos no bloco anterior sobre o BATNA, que são essa fórmula de ancoragem e negociação. E aí, o que vai acontecer sobre isso? Esse BATNA, ele está completamente associado a uma pergunta que é feita em matéria de conciliação, que é a seguinte, tá? Conciliar é legal? E este conciliar é legal, na verdade, tem um sentido ambíguo dessa pergunta, né? Conciliar é legal, tanto no sentido de ser bacana, de ser uma coisa positiva, como também se tem ou não, no caso, previsão legal. Vocês aí estão cursando especialmente para a obtenção desse título, né? Essa formação para obtenção da pontuação para conciliador e também para juiz leigo. Então, sabemos que sim, né? Claro que é legal. Afinal de contas, né, o CPC, em vários momentos do CPC, ele vai falar da necessidade do judiciário ele promover a conciliação e também sempre buscar as formas de resolução adequada dos conflitos. Então, veja que isso é algo, portanto, que é muito interessante. E aí nós vimos, por exemplo, e por que eu estou falando a questão do BATNA? Porque nós vimos com relação ao bloco anterior que o BATNA, na verdade, ele envolve o quê? Ele envolve a ponderação não só dos valores, aquele valor de ancoragem, mas também de outras circunstâncias também. E essas outras circunstâncias, além do mero valor, né? Então, isso é levado para haver uma devida reflexão para tais temas, portanto, sobre tal ponto que é relacionado a esta situação. Um aspecto também curioso não, mas um aspecto que deve ser destacado é que não é somente no nosso CPC, Código de Processo Civil, que existe a necessidade de promoção da conciliação. Mas se vocês pegarem a nossa ementa, nós temos aqui a questão do papel do advogado. E o papel do advogado deve ser um papel também que se volte também para a própria ideia também de conciliação. E aí isso está previsto no nosso Código de Ética da Advocacia. E o Código de Advocacia, ela diz o seguinte, que cabe ao advogado estimular a qualquer tempo a conciliação e a mediação entre os litigantes, e aí ele complementa, prevenindo, sempre que possível, a instauração de litígios e desaconselhar lides que sejam temerárias. E essa ideia de proibição de lides temerárias e toda essa recomendação, ela está prevista no Código de Ética, no seu artigo 2º, parágrafo único, incisos 6 e 7 do nosso Código de Ética da própria advocacia. Então, veja, na verdade, que essa ideia voltada para o BATNA, ela também acaba envolvendo esse aspecto,
porque envolve também esse sentido, portanto, relacionado a esse relacionamento da melhor proposta, e essa melhor proposta que não seja necessariamente uma proposta apenas financeira, mas que envolva o conflito de uma maneira, portanto, bastante ampla, portanto. Bom, aí com base nesse ideal, o que vai, na verdade, ocorrer? Existe também, infelizmente, um certo desinteresse dos advogados na conciliação. E essa fala minha, essa crítica minha, não é uma crítica apenas minha, mas é uma crítica que a própria professora Flávia Tartucci, ela citando, por sua vez, a Miss Nancy Andrighi, ela diz, na verdade, que, muitas vezes, a situação, segundo a opinião, vou falar uma coisa bem polêmica, tá, gente, pelo amor de Deus, mas segundo a ministra, né, haveria um certo ganho dos advogados com relação ao litígio ele permanecer durante muito tempo na justiça, porque o acordo, por importar uma maior celeridade, acabaria, por outro lado, também representando talvez menor ganho de honorários advocatícios. Eu discordo disso, com devido respeito à ministra, e não sei se a posição da professora Flávia Tartucci também, ela apenas traz essa ideia daí, mas o fato é o seguinte, é que nós sabemos que, muitas vezes, o advogado também, para ele, é bom que o litígio ele encerre logo, porque significa, inclusive, menos trabalho do ponto de vista processual, de argumentação, de construção das peças processuais, e às vezes até mesmo o valor que se obtém no acordo, por mais que até haja uma negociação de honorários advocatícios um pouco mais abaixo do que se o processo ele caminhar para mais fases, ou até mesmo no seu ápice, que é a fase de execução ou cumprimento de sentença, então o advogado, às vezes, aquele ganho que ele deixou de obter, isso é compensado ou até premiado, porque ele poderá, inclusive, liberar a sua agenda para outros vários casos que possa haver por aí. Mas tem uma crítica, uma consideração, que a professora Flávia Tartucci também traz com relação a esse tema, que é o seguinte, que é isso aí vocês vão se identificar com toda certeza, é a questão da desconfiança. Isso aqui é fogo, né, velho? Enfim, mas a desconfiança do cliente cujo advogado quer fechar um acordo. Quantos clientes vocês não viram aí conversar, dialogar, trocar aquela ideia e dizer assim, achei muito estranho aquele advogado, muito amigo do advogado da parte contrária, tudo vendido, né? Tudo advogado vendido. E o cliente, às vezes, desconfia muito. Então, veja que aí vem aquela ideia um pouco do que nós tínhamos aqui conversado anteriormente, que às vezes tem certos momentos, circunstâncias judiciais em que a própria parte às vezes não quer fazer acordo. E aí não dá para o advogado justamente forçar a barra em relação a isso. Até porque existe um crime, né? Um crime do advogado, que por mais que o advogado não seja condenado, mas ele pode sofrer, de repente, o processamento criminal, que é o famigerado crime de patrocínio infiel. Vocês conhecem esse crime? Pois é. Patrocínio infiel. Patrocínio infiel é um crime que está previsto no próprio Código Penal, que fala com relação ao advogado que patrocina causas ou conduz o processo em frontal oposição ao seu cliente, importando uma quebra de confiança e por aí afora. O tipo penal não chega a ser tão detalhado, mas a ideia desse crime é essa. É quando o advogado ele acaba, às vezes, querendo algo que o cliente discorda. E aí vem um problema aí muito sério do ponto de vista da nossa ética da advocacia, que é justamente porque nessa relação processual, o advogado ele é o técnico, ou seja, é quem conhece o direito,
quem conhece as pessoas que estão envolvidas com o direito, as autoridades, os operadores jurídicos, às vezes consegue viabilizar o resultado esperado daquele cliente. Mas, por outro lado, o cliente também, e aí também está certo também, o cliente também não pode confiar de olhos fechados no advogado. O cliente também precisa ser uma pessoa informada. E hoje nós temos diversos meios de informação, né? O Google tá aí para isso, né? O Google, o próprio Juiz Brasil e por aí afora, que acaba possibilitando que o cliente possa checar informações diante do que acontece com o seu processo. Além disso, também os próprios sistemas também processuais, o processo eletrônico, né, permite que o cliente muitas vezes acesse os autos e possa acompanhar o andamento das suas causas. Claro que aí você entra numa outra situação, que é aquela velha ideia que assombra os médicos, na situação que nós apelidamos, né, por aí com relação à área médica, que é a situação do chamado doutor Google, né, que é quando isso é péssimo, que na verdade quando o cliente, ele muitas vezes, o paciente, na área médica, ele às vezes vê, sei lá, uma manchinha e já acha que está com câncer de pele no nível máximo, e aí fica desesperado e estressando o médico. Igual com o advogado, e pior ainda. Doutor, meu processo andou, o senhor viu? Mas o advogado, o processo andou, mas o advogado precisa ser comunicado, ser intimado. E aí, às vezes, o advogado não está acompanhando aquele processo, não é porque o advogado é displicente, mas é porque não foi ainda comunicado do ato processual, não foi intimado. E aí o cliente já começa a achar que o advogado não está dando atenção ao processo, que, como se fala popularmente, comeu dinheiro, e, na verdade, não está dando a devida atenção ao processo. Isso é uma situação que é muito comum que vai acontecer, que é agravada com esse nosso modelo de sociedade digital, de que tudo é instantâneo, em que você pode, agora mesmo, acessar a internet, ver seu processo. E hoje, né, que nós estamos aqui pleno sábado, e pleno sábado também de feriado, aí de repente o cliente sai o processo e mandar um zap para o advogado. E aí querer que o advogado saiba naquele momento sobre o andamento processual. O advogado está com sua família, está no lazer, está em sua intimidade, está fora do horário de trabalho, mas o cliente não quer saber disso. O cliente manda aquela mensagem e às vezes o advogado, por mais que ele tenha 2 celulares, 2 WhatsApps, coisa do gênero, mas só às vezes ao ver aquela mensagem fora do horário, meio que ele pode não responder naquele horário, mas aí já gera um estresse, uma profunda angústia. Então essa ideia da conciliação, então o advogado que fala, não, para chegar para o cliente, não, eu acho que vale a pena você conciliar. O cliente começa a achar que o advogado não está interessado na causa, o cliente começa a achar também que o advogado está querendo se livrar daquele processo, que o advogado está fazendo, vamos dizer assim, estratagemas com a parte contrária para poder conseguir para o seu cliente, né, um acordo ruim. Então começa a ver por que essa forçação de barra para fechar o acordo. Ou ainda achar que o advogado, de repente, não tem capacitação técnica efetiva para poder conduzir o processo, né? Vocês assim, não têm ideia, aliás, têm ideia sim, né? Que embora muitos de vocês tenham menos tempo de experiência de advocacia do que eu, mas muitos clientes, às vezes, simplesmente não confiam no advogado nunca, ou confia e passa a desconfiar em algum momento. Então, a crítica que Flávia Tartucci faz com relação a esse problema cultural, prático, do advogado também ser o condutor da conciliação, é complicado por quê? Porque, embora todas as normas do Código de Ética da Advocacia, ao Código de Processo Civil, né, por aí afora, incentivem a conciliação e desincentivem também a lide temerária, que é aquela lide pela lide, e inclusive muitos advogados às vezes até é punido por essa lide temerária, muitas vezes, tem essas teses às vezes de o advogado que entra com uma ação, e aí a outra parte quer punir o advogado por ter entrado naquele processo, de repente,
tem esse entendimento por aí. Então, também, por outro lado, pode gerar, no outro ângulo, uma situação do cliente desconfiado do seu advogado, e aí, então, entender que o advogado estará agindo em patrocínio infiel. Eu já vi uma colega muito séria, uma colega advogada de muitos anos, que foi acusada de patrocínio infiel, uma advogada extremamente competente, extremamente bem-sucedida, uma advogada de reputação ilibada, e que, porque esse cliente, um cliente empresarial, não pagou a ela os honorários advocatícios dela, esse caso é bem interessante, viu, Patrick? E que não pagou a ela os honorários advocatícios dela, aí ela tinha direito a alguns milhões mesmo, de muitos anos de atuação. E aí, então, no caso, como medida, vamos dizer assim, medida de tentar não pagar os honorários dessa advogada, então, aí começou de usar o próprio judiciário contra a advogada. Inicialmente entrando com uma ação anulatória do acordo que esse próprio cliente fez para pagar os honorários para essa advogada, e de mover ações, e mover ainda notícias crimes, primeiramente de estelionato e depois de patrocínio infiel, quando aquela outra já tinha sido arquivada. E é interessante que é um caso em que essa advogada, com o direito líquido e certo a receber, está aí já há alguns anos, sem conseguir receber esses honorários advocatícios, por mais de 20 anos de atuação para este cliente, porque, na verdade, simplesmente o cliente entende que essa advogada, ela não merece receber os honorários advocatícios dela, e aí um dos argumentos foi esse, patrocínio infiel, sobre a questão dos próprios acordos que são patrocinados. Então, vejam que a coisa é um pouco difícil para que o advogado ele possa efetivamente ser alguém que possa ser uma espécie de promotor dessa bandeira da conciliação. Então, a minha fala aqui com relação a esse meu raciocínio não é de forma nenhuma para poder dizer que o advogado não deva estimular a conciliação. Ele deve estimular a conciliação. Até porque nosso dia de hoje de aulas, né, as aulas de mais cedo, no caso vocês, as pessoas assistindo essa aula, né, em que dias fracionados, as primeiras aulas do nosso curso aqui, na minha participação, vocês devem ter percebido, portanto, que, felizmente ou infelizmente, o advogado precisa aprender a conciliar, porque o judiciário não vai dar conta dessa resposta. Mas, por outro lado, é preciso também entender que o advogado tem limite para essa atuação. E o limite, sobretudo, é a orientação para seu cliente, e também o limite envolve também o advogado também não se colocar numa situação de saia justa com o próprio cliente. Não é um cliente que não quer, é um cliente que quer levar adiante. Aí o que deve fazer o advogado nesse caso? Se o advogado entender que, poxa, que acordo é esse? O advogado deve pensar, inclusive, até mesmo de não continuar aquele cliente muitas vezes. Se o cliente for uma pessoa completamente teimosa e desconfiada, é um tipo de relacionamento com o cliente, um relacionamento difícil, que às vezes o advogado tem que pensar até que ponto vale a pena conjurar aquele cliente. Para um cliente que desconfia de tudo, até da própria sombra, e quanto mais do próprio advogado, é uma situação que, se o advogado eventualmente não tiver um êxito esperado na causa, esse advogado poderá responder processo na OAB ou até mesmo judicial, civil ou penalmente sobre esse fato. Então, esse caso aí que eu lhes relatei, né, contei claro, meio passando, tentei realmente preservar aí, qualquer elemento que possa dar alguma dica desse caso, realmente para vocês entenderem que foi um caso que me espantou muito, que é um caso que demonstra que a pessoa, mesmo quando ela tem direito líquido e certo a honorários, uma pessoa correta, com diversas provas e arquivamentos sucessivos contra as acusações, ainda assim essa pessoa passa por diversos aborrecimentos só para receber os honorários advocatícios que lhes são de direito. Muito bem, aí temos o seguinte, essa situação também, o que vai, na verdade, ocorrer? A Flávia Tartucci,
Flávia Tartucci é danada. Ela tem aqui Flávia Tartucci, ela é uma autora de processo civil, que é uma autora muito fora da caixa. Ela discute muito, ela é muito crítica. Se eu pegar aqui um pouco os conceitos teóricos, Flávia Tartucci ela usa muito o raciocínio zetético. O que é zetético? O raciocínio crítico do direito, né? E aí, Flávia Tartucci fala uma coisa aqui no artigo dela, bem interessante. Ela fala o seguinte: beleza, conciliar é legal, mas é legal para quem? Olha só o que ela está falando. É legal para quem? É bacana para quem? É legal para as partes? Talvez seja. Mas será que esse caráter positivo também não é um caráter positivo para o judiciário? Entenderam com a minha crítica? Da professora, e que eu também concordo em parte. Será que, a partir do momento que essa conciliação ela é defendida, ela é incentivada, ela até encontra às vezes um momento que não é tão assim adequada ou recomendada, será que isso não diminui um pouco o trabalho intelectivo da análise dos casos? É importante perceber isso. Nem todo acordo bom é um bom acordo. É uma questão a ser considerada. Então, para o judiciário é muito bom, é menos custo, é mais célere, acelera a pauta, ou seja, descongestiona a justiça. Então isso, na verdade, é bem interessante. E aí, Flávia Tartucci, ela também não fica sozinha nessa voz. E ela vem, então temos aqui a opinião de Flávia Tartucci. O bom da gente trazer uma explanação embasada teoricamente, a gente não fica sozinho aí no rolê, né? Sozinho nessas opiniões mais polêmicas. E Flávia Tartucci, ela acaba também trazendo uma opinião que se soma à opinião de Ada Pellegrini Grinover, professora Ada já falecida, professora Ada Pellegrini Grinover, ela também faz grandes críticas a essa situação de ser... eu pensei aqui agora num termo, tá, gente? Mas eu preciso de um termo de uma espécie de empurroterapia para poder forçar a conciliação. É o que eu estou aqui chamando a interpretação dessas passagens, mas que Ada Pellegrini ela prefere denominar de critério de eficientismo. Eficientismo. O que é isso? Na verdade, é uma espécie de... Ada aí, né, realmente ela vai ser bem radical na sua posição. A professora Ada fala que seria uma espécie de racionalização da distribuição da justiça. O que é racionalizar? Quando você tem pouca comida, em sua casa, ou pouco dinheiro, você prioriza em cima daquilo que é mais importante, né? Então, pense numa situação de pessoas que estão em alto mar, ou que passar por um acidente, ter pouca comida, e ter que racionalizar a comida até que venha o socorro, né? E aí, vamos dizer o seguinte, inevitavelmente, os recursos judiciários são escassos. E aí, busca-se o quê? Direcionar os esforços judiciários em torno daquilo que é mais importante. Esse raciocínio, ele não está de todo errado. Mas, por outro lado, existe um problema de que não dá para definir de forma a priorística o que é mais importante e o que é menos importante. Porque, às vezes, foi até que nós conversamos mais cedo aqui, às vezes o que é delicado, sensível, importante para uns, não é para outros. E, às vezes, quando o judiciário acaba, na política judiciária de racionalização, de eficientismo, acaba tentando, vamos dizer, trazer ou até meio que obrigar, e nós vimos até que o conciliador não pode impor solução, mas é complicado, o conciliador não pode impor
uma conciliação, mas também o judiciário também não pode impor a conciliação. Não é verdade? Então, com base nisso, você acaba levantando, subindo a barra para o que seria mais importante, e este mais importante, muitas vezes, acaba engolindo situações que acabaria o judiciário não vendo como importante, que são sim importantes. São sim importantes. E aí vem várias situações até, vocês vierem falando assim, meu Deus, Belmiro, o que está falando aqui com a gente? Então você é contra a conciliação? Não, não sou contra a conciliação. Eu sou contra, na verdade, a banalização de qualquer tipo de instituto. É isso que eu sou contra. Porque, para que aqueles que estão querendo fazer aí, problematizar, desconstruir o que eu estou querendo dizer, eu digo a vocês uma coisa. Você, advogado ou advogada, ou você, parte, autora, quando você entra com uma ação, advogada pela parte autora, ou você, parte autora, e o juiz, quando você pede dano moral, e o juiz não dá o dano moral, sob o argumento de que o que você sofreu foi um mero aborrecimento, você não fica indignado ou indignada? Você fica indignado ou indignada, não tenha dúvida disso. Então, a ideia que eu estou colocando aqui é isto. Você, às vezes, precisa que o judiciário dê uma resposta. Uma resposta porque o seu caso, embora simples, ele mereça, no caso, uma análise um pouco mais profunda de um magistrado, concursado e por aí afora. Então, esse eficientismo que a Ada Pellegrini acaba dizendo, é justamente com relação a essa... segundo a opinião dela, é uma tentativa desesperada de desobstrução da justiça, trazendo para controvérsias sempre a posição de autocomposição para que possa sempre obstruir toda essa pauta do judiciário. E aí tem mais gente que fala sobre isso, não é somente eles não, mas, por exemplo, nós temos, o autor também, João Baptista de Melo e Souza Neto, que ele fala o seguinte, que muitas vezes, o que vai acontecer? Esses acordos, a celebração de acordos também gera um efeito, na verdade, secundário de positivo para o judiciário, que é o quê? Justamente o encerramento de processos, que é o famoso desafogamento do próprio judiciário. Contudo, ele vai advertir o seguinte, eu vou inclusive aqui ler a frase dele, que eu acho que ele traz uma passagem muito boa. Me deem licença para ler para vocês. Ele fala assim, contudo bem adverte, abre aspas, é preciso ter em mente que a vantagem primária e a inspiração primeira da solução negociada é o atendimento à reivindicação justa do litigante. Assim, a transação deve fundamentalmente atender aos interesses dos litigantes e não dos advogados ou dos juízes. Então, a posição de um célebre autor, portanto. E isso, o que ele está falando, se coaduna, ou seja, é compatível com a ideia, se você pensar isso aqui no aspecto macro, no aspecto micro, de que o conciliador, inclusive o próprio Código de Processo Civil fala isso, diz que não pode impor uma solução consensual, e por que se o conciliador não pode impor a solução consensual, por que então que o judiciário iria impor a todos a submissão a essa situação daí? O que vem também para uma outra pergunta derivada daquela. A conciliação é sempre a melhor saída? É outra pergunta que, na verdade, é preciso, entender. Então, é claro que, se a conciliação for bem conduzida, será a melhor saída. Mas, às vezes,
essa conciliação acabaria por gerar outras situações também que não são tão interessantes. Aí, para situações em que a conciliação não seja a melhor solução, nós temos alguns argumentos. Argumento primeiro: uma das partes agiu de má fé. É uma situação, tá? Outra coisa, já atuou violando acordos anteriores com relação a tal situação daí, ou ainda com relação à vulnerabilidade. O correto é falar mais de vulneração. Vulneração de certos litigantes. Eu prefiro usar o termo vulneração. Eu sou professor, eu sou pesquisador da área de bioética, e é preciso também eu não errar a questão técnica e científica, porque vulnerabilidade é uma característica que todos nós temos. Todos nós somos vulneráveis por sermos pessoas humanas. Mas a vulneração quer dizer o quê? É uma vulnerabilidade acrescida ou acrescentada. Então, a vulneração, ou seja, uma maior vulnerabilidade, se é que podemos dizer isso, de certos litigantes, e que, por conta disso, esse jurisdicionado que é mais frágil, ele acabaria, na verdade, assim, por não conseguir suportar o tempo natural de um processo, por razões de saúde, por razões de finanças, por razões sociais, por razões de acesso ao seu defensor. Então, ele acaba preferindo o quê? Encerrar logo aquele processo, aceitando aquele acordo que parece que é interessante, para poder justamente se ver livre daquela situação. Então, na verdade, o que vai acontecer sobre isso? Essa autocomposição, muitas vezes, pode ser usada como de má fé, porque, na verdade, essa autocomposição pode ser usada como sendo elemento para se beneficiar desses litigantes que têm uma certa vulneração. Aí você pergunta, mas os juízes, eles não poderiam? Nós sabemos disso, o juiz não é obrigado a homologar o acordo. Sim, não é obrigado a homologar o acordo. Mas muitas vezes o juiz não dispõe daquela oportunidade de conhecer as partes para poder aí então não homologar o acordo. E aí onde é que fica a questão da autonomia? É uma pergunta também que vai ser feita com relação a essa situação também. Outro argumento para se ter essa cultura do eficientismo, que a própria Ada coloca, é um dado que é o quê? É justamente a tal da certeza, isso é muito lamentável, certeza da demora dos processos. Que com certeza você já deve aconselhar o seu cliente, ou seu cliente aconselhar a você, dizendo o seguinte, olha, o processo vai demorar muito. Então é melhor fechar o acordo, é melhor ter agora menos, mas ter certo, porque não sabemos quanto tempo vai levar aquele processo. Então isso também gera a essa situação daí. Se vocês acham que está pouco, eu vou contar a vocês ainda onde é que a crítica vai mais adiante. Tá? A crítica ainda vai com o professor Botelho de Mesquita, que ele fala o seguinte, que também, muitas vezes, segundo ele, existiria também uma dúvida se o magistrado iria julgar, ele fala conforme a lei, mas eu vou adaptar a fala do professor, julgar de acordo com a sua interpretação da razoabilidade de acordo com a lei. É aquela velha história que um cliente chega a você e pergunta o seguinte, doutor, minha causa ganha, não está ganha? É difícil, né, doutor, que essa causa aí, eu vinha perder essa causa, não é verdade?